Estamos nessa série aprendendo com os reis de Israel. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre este rei. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Todos encontraram? Podem dizer comigo amém? Amém. A gente vai fazer a leitura de dois textos da Bíblia hoje para a gente compreender melhor. Versículo 29 do capítulo 16 de 1 Reis diz assim: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria. Quantos anos? Irmãos, nós estamos lendo a palavra, bastante atenção, tá? Não conversem, este é o momento de ouvirmos a voz de Deus. Não podemos andar no momento que nós estivermos lendo a palavra, muito menos conversando. Não permita que isso aconteça. E sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez, preste atenção nisso, muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Meu Deus, o que esse homem fez para ganhar este título e esse destaque? Versículo 34 vai falar da grandeza do império, das suas edificações, embora sucinto, mas ok. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, fortaleceu essa cidade. Em Abilão, seu primogênito a fundou, e em Secube, seu filho menor, pôs as suas portas, segundo a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Ok. Desse texto que lemos, a gente vai passar para o capítulo de número 21. E aqui a gente já vai visualizar o caminho dele por finalmente. Aprendemos quarta-feira passada que não importa se começamos tão bem, o importante é terminarmos bem. Infelizmente o rei Asa começou bem e terminou mal. Este rei, ele começa mal e termina também mal. Apesar dos seus sucessos políticos, apesar da sua grandeza no reino político e muitas finanças, mas ele também termina mal. E aqui começa a história, uma parte da história que nos mostra o seu declínio. Capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao meu lado, ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Versículo de número 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ok, até o verso 3, tudo normal, ok? Uma negociação, ou uma tentativa de negociação, até aqui tudo bem. Versículo 4, é o problema. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara.
quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Olha como que o homem ficou. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Como precisamos ouvir a tua voz uma vez mais. Eu sei que o teu Espírito tem nos inspirado essa série de mensagens para que nós possamos, Senhor, aprender com os erros e os acertos, para que nós possamos trilhar um caminho com perseverança, resiliência, para chegarmos até o final. Queremos terminar bem, e pelo poder da tua palavra, ela tem o poder de nos guiar, de nos iluminar. Nós terminaremos bem, em nome do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Terminaremos bem a nossa jornada. Quantos podem dizer amém? Ok. Tome os vossos assentos. Se você hoje me perguntar: pastor, por que a gente está nessa série de mensagens aprendendo com os reis de Israel? Você lembra do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? O capítulo 10 de 1 Coríntios disse que tudo que está escrito, principalmente no Antigo Testamento, está escrito para o nosso exemplo, está escrito para que nós possamos refletir com os erros e com os acertos. Nada está escrito aqui por acaso. Todas estas histórias registradas, todas estas importantes escrituras do Antigo Testamento, prefiro dizer assim, é para a nossa edificação e o exemplo de coisas boas e o exemplo também de coisas ruins. Então é para a gente repensar no tipo de vida que nós estamos vivendo. Essas mensagens, elas vêm ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração, para a gente pensar e refletir em nossos erros, em nossos acertos, e como a gente aprende com isso. Salomão disse que o inteligente, ele aprende com os erros dos outros, mas o tolo tropeça na mesma pedra, mesmo sabendo que a pedra está ali, ele volta uma hora ou outra e tropeça na mesma pedra. Hoje a gente vai aprender com os erros de Acabe. Acabe, o 7º rei de Israel. E antes de falarmos um pouco sobre Acabe, irmãos, não confunda este Acabe. Este é o rei de Israel. Especialmente, ele começa a governar Israel na 7ª dinastia. Ele é o 7º rei que sobe e ascende ao trono. Nessa época, já havia a divisão do reino, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Judá e Jerusalém. O reino do norte, capital, Samaria. É aí que ele estabelece o seu
reinado após a morte de seu pai. É que ele ascende o trono e assume esse trono. Nós estamos falando sobre o rei Acabe. Mas existe outro Acabe na Bíblia. Aonde está ele? Jeremias capítulo 29, versículo de número 21. Este era um profeta chamado profeta Acabe, que só profetizava mentiras. Só falava o que Deus não estava dizendo. Este Acabe, ele foi exterminado pelo rei Nabucodonosor. Ele foi morto. Se você olhar a referência de Jeremias capítulo 29, versículo 21, você vai ver que esse homem só falava mentira, nos indicando que o caminho da mentira é um caminho de destruição, é um caminho vulnerável, é um caminho que nos leva à morte espiritual e pode nos levar à morte física. Não é desse Acabe que nós vamos falar hoje, só para título de curiosidade, porque existem dois Acabes, um rei Acabe e outro profeta, um profeta falso, mentiroso, durou pouco, Nabucodonosor o exterminou. Mas esse Acabe, o rei Acabe, ele ascende o trono e ele governa durante 22 anos. Um rei muito importante, fez várias alianças políticas, fortaleceu e edificou cidades. Um rei que, apesar das suas alianças diplomáticas, ele não teve a sensibilidade espiritual, ele não teve a visão espiritual para perceber que, junto com as alianças diplomáticas, ele aderiu também o paganismo, a idolatria, a adoração a outros deuses. E como que se não bastasse, este homem se casa com uma mulher que o faz ganhar o título do primeiro rei, pior rei de Israel. É assim que a história de Acabe começa. Um rei que consegue fazer alianças, que consegue fazer crescer o poder aquisitivo do seu reinado, um rei que tem vitórias em guerras, um rei que conseguia de uma forma imponente muitos súditos, porém um rei que não olhou para o Deus de Israel, um rei que virou as costas para o Deus de Israel. Eles foram tão mal, tão perversos, eles desviaram tanto dos caminhos do Senhor, que chegou um momento em que Deus disse: basta, não dá mais. Olha, será exterminada toda a sua casa, Acabe. Deus usou o profeta Elias para dizer isso para ele. Os que ficarem aqui, os cães vão comer. Não dá mais para vocês continuarem andando. Eu fico pensando, irmãos, que Deus é tão misericordioso. Sim ou não? Deus é tão maravilhoso. As suas misericórdias não têm fim. E as suas misericórdias é a razão de não sermos consumidos. É por isso que nós estamos de pé. Por isso que nós estamos vivos. Se Deus retirar a sua misericórdia agora, todos nós caímos aqui exterminados, mortos. Mas é bom a gente lembrar que há limite para tudo. A gente não pode continuar brincando com as coisas de Deus. Há um limite. A gente não pode continuar fazendo de conta que servimos a Deus e de fato o nosso coração está distante dele.
Chega um momento em que as medidas de Deus chegam. E Ele então, sem sombra de dúvida, vai dizer para nós, como disse para cá: basta. Não dá mais para vocês continuarem. Eu quero falar hoje sobre esse rei. E eu quero explorar aqui a questão do desejo. O desejo que é inerente à natureza humana. Todos nós aqui temos desejos. Todos nós temos desejo de viver, temos desejo de comprar, temos desejo de edificar, temos desejo de construir famílias, temos desejo de ter filhos, temos desejo, outras pessoas têm desejo de enriquecer, outras pessoas têm desejos de construir empresa, ser um grande empresário, outras pessoas têm desejos de realizar grandes projetos, e às vezes esses projetos não estão ao seu alcance, mas você sabe que você serve um Deus que é poderoso para realizar infinitamente mais além do que pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. Amém, irmãos? Pastor, é pecado desejar? Não. A gente precisa desejar. O desejo faz parte da vida. O desejo aflora a vida, presbítero Gessimar. Quando uma pessoa está em estado terminal, para ela tanto faz edificar ou não, para ela tanto faz reformar a casa ou não, para ela tanto faz comprar roupa nova ou não. Sim ou não? Já observaram isso? Quando a angústia, quando a crise existencial, o que aquela pessoa quer é apenas viver. O que aquela pessoa começa a enxergar é a valorização da vida, que é única e que ela percebe que está passando. Consegue compreender isso? O desejo é inerente à natureza humana. A gente precisa sim, principalmente, desejar a presença de Deus. Principalmente, desejar mais de Deus. Eu acho que eu fico pensando que às vezes nós desejamos tantas coisas aqui, com tanta intensidade nós desejamos tudo isso que eu relacionei aqui. Tudo isso é muito bom e agradável, faz parte da vida. Mas às vezes, no tocante ao desejo de Deus e das coisas de Deus, nós não temos a mesma intensidade. Nós desejamos intensamente as coisas e os aparatos e as estruturas desta vida, mas não desejamos na mesma intensidade as coisas de Deus. E o que o rei Acabe nos ensina a partir do seu desejo? Irmãos, e o desejo é algo que ele vem naturalmente, tá? Aqui eu quero ampliar um pouco a minha fala sobre o desejo. De repente você está tranquilo e acende uma luz, te dá um desejo de comer uma picanha. Sim ou não? Você está tranquilo e de repente te dá um desejo de comer alguma coisa. É muito inerente à natureza humana alguns desejos que a gente coloca no papel e projeta, e alguns desejos que fluem naturalmente. O problema não é desejar. O problema é quando os nossos desejos contrariam a vontade de Deus. O problema é quando os nossos desejos não têm nada a ver com o campo da missão. Exemplo, eu quero um carro X. Quase que eu falei igual o carioca, né? Carro X. Puxei um pouco o X hoje. Eu quero um carro X. Aí, ó, saiu carioquês aqui. Para que você quer esse carro? Esse carro vai ser útil na obra? Esse carro vai ser útil para o reino de Deus? Esse carro vai servir para levar pessoas carentes às UPAs, não sei? Esse carro irá glorificar o nome do Senhor? Ou esse carro é apenas para você mostrar para alguém que você tem um melhor do que o dele?
O problema não é você desejar se casar. A gente precisa, sim, projetar famílias, ter filhos. Qual é o objetivo? Qual é o campo em que o nosso desejo está firmado? No campo da missão ou no campo da ambição? Sabe por que nos vem essa pergunta? Porque Acabe, ele tinha palácios de marfim. Acabe, ele tinha tudo de bom e do melhor. Ele tinha palácios, casa de veraneio, palácios. Em Luxemburgo, eu tive o privilégio de estar lá 13 dias e eu fui no Palácio do Duque, no meio de uma floresta, algo extraordinário. Não era o parlamento, não era a sede do seu governo, era um palácio para ele passar momentos durante o final de semana. Este homem tinha muito mais do que uma simples e humilde vinha. Mas quando ele olha para a vinha, que é o objeto da nossa segunda leitura hoje, ele chama o proprietário que era Nabote e disse: me vende. Nabote: vendo não. Me aluga? Não alugo não. Você troca? Troco não. É herança de meu pai. Esta vinha é inegociável. Até o versículo 3 do capítulo de número 21, tudo certo, tudo tranquilo, tudo sereno. Não há nada de errado do que você querer comprar uma propriedade. Não há nada de errado do que você querer ampliar o quintal da sua casa. Sim ou não? O problema começa no versículo 4. Problema não, já mais uma gota d'água no balde dos seus pecados e dos seus desejos desenfreados e da sua distância com Deus. Irmãos, o homem que se distancia de Deus, qualquer coisa desestabiliza-o. O homem que está distante de Deus, qualquer coisa tira ele do equilíbrio e rouba a sua paz. Eu estou dizendo qualquer coisa, mínima coisa. Eu repeti isso quarta-feira passada. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais compreensível a gente é, mais sensível a gente é, mais condições de olhar introspectivamente e perceber a necessidade de melhoria acontece. Mas quanto mais distante a gente está de Deus, mais a irritabilidade, a prepotência, a autossuficiência e o não me toque vai aumentando. Talvez essa minha fala seja uma fala que serve para a gente como termômetro, para a gente medir a nossa espiritualidade. Se ninguém pode falar nada com a gente, se ninguém pode nos corrigir, se ninguém pode chegar para nós e fazer uma observação e já tem um problema aí, talvez Deus precise estar mais perto da gente e a gente precisa estar mais perto dele. Se algo que a gente deseja nos tira principalmente a nossa espiritualidade com Deus. Porque, irmãos, sabe o que o diabo não entende? Sabe o que o inferno não entende? Sabe o que é? É que a gente passa a luta, a gente é decepcionado, a gente é frustrado, a gente está doente, a gente está passando um processo difícil e a gente está aqui com a mesma alegria, dizendo glórias ao nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. É isso que ele não consegue entender. O que é isso, pastor? É a presença
de Deus em comunhão com o homem que decidiu o seu coração ao Senhor. É um homem que não se vende pelos prazeres. Acabe vendeu-se por prazeres. Acabe vendeu-se por dinheiro, por fama. Acabe vendeu a outros deuses e edificou altares a Baal, cultos a Baal. Irmãos, o reino de Samaria, no governo de Acabe, foi tão perverso, que chegou um dia que Jezabel, eu não sei se eram os demônios que a possuíam ou se era ela que possuía os demônios, falou: não, Acabe, peraí, para com isso. Acabe, vamos matar esses profetas de Deus. E ordenou uma matança. Obadias esconde muitos deles, 7.000 na cova. E Elias foge para escapar com vida. E ele estava lá debaixo do pé de zimbro e falou: Senhor, pode tirar minha vida, eu não sou melhor do que os meus irmãos, do que os meus pais. Chega, basta. Eu não aguento mais tanta perseguição, tanta idolatria, eu não aguento mais. Pode tirar a minha vida. E o Senhor disse: Elias, espera aí, Elias, ainda tem 7.000 que ainda não se curvaram. Ainda tem 7.000 que não se curvaram, não dobraram os seus joelhos. Os remanescentes ainda estão aí, Elias, você não está só. Dá para ver que reino de perversidade. Chegou um momento que Deus disse: basta. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Chega um momento que Deus disse: basta. E aí vem o seu juízo. Conseguem compreender? Podem dizer comigo amém? Amém. Este homem insensível, ingrato, com o coração dominado pelo pecado, pela ambição, ele vai para casa triste, desgostoso. Irmãos, eu fico imaginando, tem hora que a minha esposa faz umas culinárias, umas iguarias, né? Tão maravilhoso, a comida cheira tanto, né? Que paladar, coisa simples que ela faz, mas fica tão bom, que se eu não ficar esperto, eu vou 2, 3, 4 vezes no fogão. Aí eu fico imaginando, palácio de um rei, quantas iguarias não estava na sua mesa para ele degustar, serviçais. Ele comia o que ele quisesse, tinha suas comidas especiais. Imagina, até copeiro eles tinham, o melhor vinho, a melhor porção estava reservada ao rei. Imagina, esse homem entra no seu palácio, vai para a sua cama, não come e não bebe, de tristeza. Por quê, pastor? Por causa de uma horta, por causa de algo que a gente pode dizer, medindo pelas finanças e pelo seu poderio financeiro, insignificante. Insignificante. Ia servir de quintal para ele. Só que ele se esbarra com alguém que não está afim de abrir mão da herança de papai. Tem coisas que Deus nos dá, irmãos, é inegociável. Tem gente se vendendo por pouca coisa. Tem gente se vendendo porque o camarada é famoso. Tem gente se vendendo, trocando o verdadeiro maná, a palavra de Deus, por teorias de coach, tá? Tem gente se vendendo por prazeres carnais. Tem gente se vendendo por fama. Tem gente se vendendo por títulos e cargos em igrejas. Tem gente se vendendo por pouca coisa. Tem gente se vendendo por um prato de lentilha. Mas nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus. Isso é inegociável.
é inegociável. Eu quero aproveitar para trazer essa fala: não negocia o inegociável. Fuja dessas séries, fuja desses vídeos, fuja dessa pornografia, fuja disso. Isso vai matar a sua vida espiritual, vai matar o seu casamento, vai destruir a sua família. Não se venda, fuja disso. Meu Deus, o Espírito Santo está neste lugar, meus irmãos. Hoje nós estamos em um culto de cura e libertação. As cadeias precisam cair por terra. Aquilo que nos prende, nos distancia de Deus, precisa cair por terra. A gente está vivendo em momentos de negociata com Deus e nos vendendo por pouca coisa. Deus não me ouviu, Deus não me respondeu, Deus não me deu, Deus não... E aí a gente vai se entristecendo, a gente vai perdendo o brilho, a alegria. Essa não é a chamada. Deus não nos chamou para nos fazer sucesso e termos vitórias em tudo aqui. Deus nos chamou para vivermos a eternidade com Ele. E enquanto nós estivermos aqui, é luta mesmo, é prova mesmo, é dificuldade mesmo. Mas não negocie a sua fé. Não negocie, não faça aliança com aquilo que você não pode fazer, com aquilo que nós não devemos fazer. Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou sendo apenas uma voz profética aqui esta noite. O desejo é inerente à natureza humana. O desejo, ele é colocado em papel, ele se transforma em projeto, e muitas das vezes demora anos para que esse desejo se concretize. Construção de uma grande empresa, construção de uma casa, e etc, etc. Mas os desejos, eles vão surgindo, e a gente precisa ter o crivo. Esse desejo está no campo da missão, ou esse desejo está no campo da ambição? Porque enquanto está no campo da missão, o nome do Senhor sempre será glorificado. Deus vai te dar muito dinheiro, irmão. Opa, tem um amém aqui. Ninguém mais quer dinheiro? Vocês estão perto do céu mesmo, hein, gente? Eita glória! Deus vai te dar muito dinheiro, mas esse dinheiro é para que o reino de Deus, a obra de Deus e as pessoas possam ser abençoados através dele, senão não faz sentido. Deus vai te fazer uma pessoa próspera e abençoada, mas não faz sentido se isso não for compartilhado com as pessoas. Compreendem esta palavra? Vocês podem dizer amém? Não faz sentido. Então, todos os nossos desejos precisam estar no campo da missão. Eu quero filhos para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero me casar para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero ministrar para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero servir para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluias! Quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia! Qual é o perigo, pastor, desse desejo? Está no campo da ambição. Irmãos, quando os nossos desejos estão no campo da ambição, a frase que não cala é: eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu já fiz alguns negócios que eu chorei amargamente, porque eu olhei para um carro e falei: eu tenho que ter. E não medi as consequências financeiras. E eu paguei um alto preço. Às vezes o pastor fala: olha, essa moça não é para você. Mas a moça está dizendo:
Ou o rapaz está dizendo, não, eu quero ele. É ele que eu quero. E Deus está em silêncio. E Deus está em silêncio. A pessoa está insistindo. Não, mas é isso. A família fala não. Os pais falam não. Todas as pessoas dão um conselho. Mas a pessoa está no campo da ambição. Eu tenho que ter. Eu quero é ele. E paga para ver. E paga alto. E vice-versa, eu quero é ela. E paga para ver. E o preço é alto. Quando os nossos desejos estão no campo da ambição, a frase é: eu tenho que ter. Eu tenho que ter. E aí já não é mais um desejo natural, já é um desejo obsessivo. Você já conviveu com pessoas obsessivas? Dominadora, manipuladora, já? É bom ou ruim? Péssimo, não? Dá lesão psicológica. As pessoas adoecem fisicamente, porque há uma pressão psicológica, há uma obsessão. Isso oprime, isso reprime, isso suga as energias e as forças. Então, quando os nossos desejos vão para o campo da ambição, as nossas frases, eu tenho que ter. E a gente passa a viver uma obsessão. E isso, irmãos, vai trazendo toda sorte de mal. Ganância, descontentamento com o que já tem, uma vida de ingratidão. A ganância é a porta de entrada, é a antessala para mentira, para falsidade, para o roubo, para o adultério, para o engano e para a morte. A ganância é a antessala para a mentira, para o adultério, para toda sorte de mal e por finalmente a morte. Porque quando as pessoas estão nesse campo da ganância e da obsessão, elas não medem consequências, muito menos espirituais. A minha oração é para que nenhum de nós, em momento algum, tenhamos a mesma postura de que Acabe, porque a partir daquele momento ele vai para o palácio, ele vai para a sua cama e deita virado para a parede, e não come e não bebe, e fica desgostoso. Irmãos, a pergunta que não quer calar, para a gente andar aqui, para a gente finalizar: quem deita virado para a parede tem visão ampla? Não consegue ver, está com a visão limitada. Esta noite é uma oportunidade incrível de entregarmos o nosso coração ao Senhor, pedir que Ele venha santificar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, entregar tudo nas mãos dEle e pedir a Ele que amplie a nossa visão. Aleluia! E pedir a Ele que abra os nossos olhos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem vira para a parede não consegue ver absolutamente nada além da parede. Irmãos, eu admiro uma pessoa que tem os seus desejos no campo da missão. Pode preparar. Eu já quero aqui de uma forma profética. Pode ampliar os seus celeiros. Oh, glória a Deus. Pode ampliar sua tenda, porque se os seus desejos estiverem no campo da missão, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Às vezes o pastor aconselha: minha irmã, não faça isso, meu irmão, não faça isso. Às vezes os pais aconselham: meu filho, minha filha, não faça isso. Mas a pessoa está tão obcecada, tão cega concernente à realidade, que ela não consegue absorver os conselhos. Não, eu quero isso.
Eu quero ele, eu quero ela, eu quero isso ou aquilo. E mesmo percebendo que a paz já foi roubada, que a família está deteriorada, que não há um ambiente agradável dentro de casa, as pessoas que estão distantes do Senhor, as pessoas que não têm uma visão ampla, principalmente a espiritual, uma pessoa que se vende ou que se vendeu, mesmo assim, essa pessoa não consegue discernir ou perceber a tragédia que ela está causando na própria vida e na vida das outras pessoas. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje. Onde quer que nós estivermos, nós venhamos ter contentamento com tudo. Tudo quanto vier aos nossos olhos, nós venhamos a ter o contentamento das coisas que Deus nos deu. A visão ampla. E perseguir, e conquistar, e projetar, e querer sim, projetar, trabalhar, correr atrás, mas tudo dentro do campo da missão. Quantos recebem essa palavra e podem dizer amém? Deus nos abençoe nessa noite. Deus venha nos fazer enxergar que a gente precisa pensar antes de ver, antes de realizar. Nós precisamos ter noção das consequências, porque o impacto da obsessão, o impacto desta frase, eu tenho que ter, desta ganância, é um impacto, irmãos, que atrapalha toda a nossa vida emocional, nossa vida relacional com as pessoas, nossa vida espiritual, nossa família, destrói a nossa vida por completo. Então, que cada um de nós possamos ouvir a voz de Deus. Se Ele diz não, a gente já sabe que é não. Mas quando Ele está em silêncio, a gente precisa entender que é um não de Deus. O desejo de Acabe o levou a fazer o quê? Mentir, matar e roubar. Porque nós lemos aqui que Jezabel chega em casa, a sua esposa disse: mas por que você não come? Ele disse: por que você está triste? Ele disse: Nabote não quis me vender a sua vinha. Falou: não, você é rei de Israel, fique tranquilo que eu vou te dar a vinha dele. E qual foi o caminho pelos quais eles trilharam? Mentiram a respeito de Nabote. Arrumaram falsas testemunhas para dizer que ele tinha se levantado contra o rei e o mataram e se apropriaram da sua propriedade. Então que o Espírito Santo possa nos abençoar de forma extraordinária hoje, que os nossos olhos venham de uma forma a estar amplo, que a ganância não faça parte da nossa vida, que a ganância não faça parte do nosso coração, que o espírito de manipulação que vivia na vida de Jezabel jamais faça parte da nossa vida, que os nossos olhos se ampliem e que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você sonha, esteja tudo no campo da missão. E assim, nós continuaremos resilientes, avançando, crescendo espiritualmente, e a nossa vida possa ser uma fonte de bênçãos e de leveza para a nossa casa. O Espírito Santo está falando ao meu coração aqui. Se a sua vida, meu irmão, não tem sido uma vida que proporciona leveza para as pessoas dentro da sua casa, alegria na vida das pessoas dentro da sua casa, reveja os seus conceitos. Se você não tem alegria naquilo que Deus te deu, se você não tem contentamento naquilo que Deus já proporcionou para você, reveja os
seus conselhos e a sua vida de gratidão para com Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus te deu e tudo que Ele te dará é para a honra e a glória do nome do Senhor. Só quem recebe essa palavra, diga comigo amém. Que Deus te abençoe. Vamos de pé, orarmos e agradecermos ao Senhor